Bem-vindo, sexto ano, a mais uma videoaula, certo? Então, como vocês bem já sabem, estamos aí nas nossas videoaulas trabalhando os sistemas do nosso organismo. Nas aulas anteriores, nós falamos aí, que foi dividido em parte 1, parte 2, nós falamos aí sobre o sistema nervoso. Vimos aí as funções, falamos sobre neurônios, as funções desses neurônios, a classificação. Vimos aí que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Então, vamos aí dar continuidade ao estudo desses sistemas. Na vídeo aula de hoje, nós estaremos falando sobre o sistema glandular, que também será dividido em duas partes. Então, na parte de hoje, na videoaula de hoje, a parte que vai ser estudada é a parte 1, certo? Esse capítulo também vai ser dividido em duas videoaulas, assim como nós fizemos com o capítulo 14. Então, vamos lá, turma. Peguem o livro de vocês. Lembre-se que o livro de vocês é uma ferramenta essencial, certo? Ele sempre está sendo citado nas minhas videoaulas. O capítulo 15 está na página 256. Eu sempre friso a importância de vocês estarem fazendo anotações, em caso de dúvidas, para em um momento posterior nós aí trabalharmos com essas dúvidas, tá certo? Então, vocês podem sim, lá na nossa sala de aula virtual, colocar observações sobre algumas questões, sobre alguns trechos do livro que vocês ficaram em dúvida durante a videoaula, para que nós possamos trabalhar melhor aí em cima das dúvidas de vocês. Mas o importante é que vocês sempre estejam, por meio da nossa sala de aula virtual, dando aí esse feedback, né? Interagindo comigo em relação às dúvidas que vocês aí apresentam em relação aos capítulos estudados. Então, vamos agora dar início aí à nossa videoaula. Lembrando, o capítulo 15 está na página 256. Como vimos, nosso corpo realiza um eficiente trabalho em equipe. O nosso corpo, turma, é uma máquina, certo? Uma super máquina, onde todos os membros, todos os componentes dessa máquina estão sempre trabalhando de forma harmônica, né? Sempre trabalhando em conjunto, em equipe. E esse trabalho, né, feito de forma muito eficiente, tem uma coordenação, certo? E quem são aí os responsáveis por essa coordenação, que nós chamamos aí, né, de sistemas? É chegado, então, o momento de estudarmos o sistema endócrino, que em conjunto com o nosso sistema nervoso, que já foi estudado, realiza aí a coordenação desse trabalho maravilhoso realizado aí por todos os nossos órgãos, por todos que integram os nossos sistemas, que já estão aí sendo bem abordados durante aí as nossas videoaulas. Então, os dois sistemas que coordenam esse trabalho em equipe são o sistema endócrino, que nós vamos estudar, dar início na videoaula de hoje, e o sistema nervoso. Eles coordenam aí todo o trabalho realizado pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Pois bem, o sistema endócrino, que também é chamado de sistema hormonal, é um conjunto de glândulas, turma, especializadas em produzir substâncias que regulam as diversas funções do nosso organismo. Como é que essas substâncias são chamadas? São os famosos hormônios, tá certo? Nem toda glândula, turma, vai aí produzir hormônios. Muitas delas produzem substâncias que não têm essa função reguladora, mas que viabiliza, ou seja, que auxilia em diversas reações realizadas pelo nosso organismo. Podemos citar aí, turma, como exemplo dessas substâncias, elas são responsáveis por lubrificar os nossos olhos ou produzir leite materno, um alimento muito importante aí no caso da amamentação. É um processo aí, amamentar é um processo fundamental. Então, a partir de agora,
nós vamos estudar o sistema glandular, que envolve o endócrino, mas também outros tipos de glândulas. Então, vamos ficar aí bem atentos, mas lembrando que esse capítulo, essa videoaula, vai ser dividida em duas. Estamos dando início hoje e finalizaremos a nossa videoaula da sexta-feira. Então, é muito importante que vocês estejam sempre acompanhando todas as nossas videoaulas, porque eu inicio em algumas situações o estudo em o capítulo em uma e finalizo na outra. Então, acompanhem semanalmente todas as videoaulas, para que vocês não sintam aí dificuldade e nem dúvida em relação ao assunto que está sendo explicado. As glândulas são formadas por conjuntos de células que se especializam na produção de substâncias. Lembrando aí que nem sempre essas substâncias serão hormônios, ok? Quando estudamos tecidos, aprendemos as características dessas células e também que elas podem formar glândulas de 3 tipos: exócrinas, endócrinas e mistas. Então, existem aí no nosso organismo 3 tipos de glândulas: as glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Ah, professor, e quais são aí as funções dessas glândulas? Calma, que a gente vai abordar isso na nossa videoaula. Você está caminhando ao vento. Vamos aí imaginar uma determinada situação. E, de repente, alguma partícula, um cisco, né, o famoso cisco, entra em seus olhos. Imediatamente, eles começam a lacrimejar. Este é o mecanismo que o nosso corpo encontra para proteger a delicada região dos nossos olhos do atrito com uma partícula sólida, ou mesmo ajudar a removê-la. Mas você já se perguntou de onde vêm as lágrimas e por que elas aparecem justamente quando os nossos olhos precisam de uma boa lubrificação? Lembra, turma, o nosso corpo é uma máquina que sempre está funcionando em harmonia. Quando algo coloca alguma parte do nosso corpo, algum órgão do nosso corpo em risco, outras partes do nosso corpo entram em ação para tentar evitar, né, esse dano que pode ser causado a alguma região do nosso corpo. Então, vamos aí entender um pouco melhor. As glândulas exócrinas, como as que produzem lágrimas, então, as glândulas que produzem lágrimas são chamadas de glândulas exócrinas. São estruturas que produzem substâncias e as liberam em uma cavidade do nosso corpo ou para fora dele. As glândulas de secreção exócrina precisam da ajuda de canais para eliminar suas secreções. Então, glândulas exócrinas, como vocês estão observando aí na nossa imagem, elas sempre vão precisar aí de canais para eliminar suas secreções. Como nós vemos aí, esse canal é chamado de ducto, certo? Então, elas produzem substâncias e as liberam para uma determinada cavidade do nosso corpo ou até mesmo para fora deles. E sempre aí com o auxílio de canais chamados de ductos. Então, turma, podemos aí citar como exemplo dessas glândulas as glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pela produção do nosso suor, as lacrimais, agora vocês entenderam, né, que são as responsáveis pela produção de lágrimas, as salivares, responsáveis pela produção da saliva, sebáceas, responsáveis pela produção de gordura, que é eliminada na nossa pele, e as mamárias, que são responsáveis pela produção de leite. Deixa eu só explicar aqui uma curiosidade. Quando nós vamos à praia, né, ou saudade, né, mas por enquanto, turma,
devemos evitar, porque ainda estamos aí na questão da quarentena, distanciamento social e tudo mais. Então, devemos ainda estar em alerta em relação a isso. Mas, quando nós vamos à praia, que a gente passamos ali muito tempo expostos ao sol, no dia seguinte, 2 dias depois, a gente começa a perceber que a nossa pele está no famoso descascando. Então, aquilo ali não é a nossa pele que está saindo, não. É uma camada de gordura que foi liberada, que foi excretada aí pelas glândulas sebáceas para proteger a nossa pele contra queimaduras solares. Então, aquela pelezinha, o bom e velho descascando, é uma camada de gordura que foi ali eliminada na nossa pele, né, pelas glândulas sebáceas, no intuito de proteger a nossa pele contra danos provocados aí pelos raios solares, tá certo? Então, olha aí a importância dessa glândula, né? Graças a ela, a gente evita aí danos seríssimos, como queimaduras solares, né, causadas aí pelo excesso de exposição ao sol. Devemos ter cuidado em relação a isso, tá bom? Já que nós falamos aí sobre essa questão de substâncias que são eliminadas aí pela nossa pele, né, para proteger e tudo mais, vamos aí falar sobre a importância do suor. Muita gente tem nojo, acha e tal. Em algumas situações, né, a pessoa associa suor a mau cheiro, mas vamos entender aí qual é a importância do suor em relação ao nosso corpo. Você pode até achar ruim transpirar, porém, essa é uma importante função no nosso organismo, pois estabiliza, ou seja, regula a temperatura do nosso corpo. Além disso, o suor é o veículo de eliminação de sais e substâncias tóxicas como a ureia. O mau funcionamento desse mecanismo pode provocar problemas de saúde como a hiperidrose, produção excessiva de suor, cujos sintomas podem aparecer ainda na infância. Quando praticamos algum esporte ou atividade física mais intensa, precisamos beber muita água. Isso porque eliminamos mais suor e, se não repusermos a água que foi eliminada, corremos o risco de desidratação. O correto, turma, é ingerir 500 ml de água, ou seja, 500 ml de água, antes do treino e 250 ml de água durante a atividade física, isso a cada 20 minutos. A transpiração deve ser natural e não provocada. Cobrir completamente o corpo ao praticar uma atividade física não provoca emagrecimento, e sim prejuízos ao nosso organismo, podendo levar a convulsões, aumento da pressão arterial e até mesmo, turma, por incrível que pareça, ataque cardíaco. Então, o nosso suor, ele regula a temperatura do nosso corpo, certo? Então, tem sim a sua importância. Vamos imaginar o seguinte, o que aconteceria com o seu aparelho celular, por exemplo, se ele superaquecesse, se ele fosse aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, ele iria pifar. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso corpo tem que estar ali com a sua temperatura regulada, em torno ali dos seus 36 graus, certo? Acima disso, né, já pode começar a ter certas complicações, dentre elas, como foi citado aí, convulsões, tá bom? Então, o suor ajuda a regular ali a temperatura do nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo. Conforme mencionamos no começo do nosso capítulo, a reação, lutar ou fugir prepara o nosso corpo para lidar com surpresas potencialmente nocivas. E isso é possível graças a uma substância chamada adrenalina. Observe que esta consegue regular a reação de diversos órgãos na hora do susto. Esse tipo de substância chama-se hormônio. Então, a adrenalina é um hormônio, né, que impulsiona, certo, a reação em alguns dos nossos órgãos durante aí o susto que nós tomamos. E as glândulas que produzem e liberam essa adrenalina na nossa corrente sanguínea são chamadas de glândulas
endócrinas. Essas glândulas, por atuarem junto ao sistema nervoso, coordenando diversas funções, constituem o que nós chamamos de sistema endócrino. Então, vamos entender. Falamos aí das glândulas exócrinas. Então, pelo que a gente entendeu, glândulas exócrinas produzem substâncias que são expelidas para fora do nosso organismo. As endócrinas produzem substâncias, hormônios, que circulam no interior do nosso organismo. A ideia é justamente essa, turma. Enquanto o sistema nervoso atua propagando impulsos elétricos, como nós já vimos, o sistema endócrino libera substâncias que desencadeiam reações. Juntos, eles organizam o trabalho em equipe dos nossos órgãos e sistemas. São exemplos de glândulas endócrinas, hipotálamo e a hipófise. A tireoide, a paratireoide e a suprarrenal, que nós estudaremos também aí, turma, mais adiante. Então, essas glândulas aí que eu acabei de citar são exemplos de glândulas endócrinas. O hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide e a suprarrenal. Então, elas produzem substâncias que juntos ali em conjunto com o sistema nervoso, coordena aí todas as reações que ocorrem no nosso organismo. Turma, os hormônios são substâncias químicas que levam informações e instruções para as mais variadas partes do corpo. E por essa razão, são também conhecidos como mensageiros químicos do corpo. Podem ter origem proteica ou lipídica e agem no nosso organismo da seguinte maneira. Então, fiquem aí atentos. Como é que esses hormônios agem no nosso organismo? Atuam em pequenas quantidades, desencadeando e controlando diversos processos metabólicos ou como agentes de correlação e integração do nosso organismo. Eles também atingem praticamente todas as células do nosso corpo, pois estão na nossa corrente sanguínea. Porém, atuam ativamente apenas nas células-alvo, que possuem uma membrana plasmática de proteína chamada de receptores hormonais. Essas membranas são capazes de se combinar de forma adequada às moléculas dos hormônios, ocasionando aí a estimulação hormonal. Então, falamos aí das glândulas exócrinas, endócrinas, e agora nós vamos falar sobre as mistas. Existem glândulas que apresentam secreção endócrina e exócrina ao mesmo tempo. São as chamadas glândulas anfícrinas. Temos aí como exemplo o pâncreas, que nós vamos estudar de uma forma mais detalhada mais adiante. Ah, professor, tudo é mais adiante? Sim, turma. Certo? Então, como eu falei para vocês no início, a nossa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2. Em relação à parte 1, do nosso capítulo, vocês irão resolver a atividade, onde tem lá exercite sua memória, da página 259 do livro de vocês, tá certo? Na nossa próxima aula, como eu já mencionei desde o início, nós iremos aí continuar abordando o nosso capítulo. Qual é o capítulo mesmo? Isso, capítulo 15. Então, turma, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Foco nas atividades e nos TDs, tá certo? Então, até lá!